Vamos lá, pessoal, mais um minutinho e a gente começa, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aí por todos estarem aqui, né? A gente teve bastante gente que se inscreveu aí para entender aí mais sobre o novo preço de transferência na prática, né? Então, muitos já participaram do meu outro webinar, né? Que a gente falou um pouco mais na teoria, né? E aí hoje a gente vai pegar um pouco mais na prática, principalmente focado nos processos, né? Como que efetivamente esses processos serão, né? Então o processo é muito diferente, né? Então tem gente que às vezes a gente conversa, a pessoa vem falando, então preciso que você faça um cálculo, né? Então, mas não é mais cálculo efetivamente, né? Então acho que muitos estão tendo essa essa dificuldade, né, de expressar isso, tanto para os clientes diretos, né, como os consultores, como o próprio gestor da empresa, tá? Então, eu já vou abrir a apresentação aqui para a gente começar, tá? Todo mundo vendo minha tela aí bem? Me ouvindo bem? Pessoal, manda um joinha aí. Boa, boa, Robson, valeu. Bom, vamos lá, pessoal. Então, eu vou abrir para perguntas, pessoal, no final, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, vamos guardar para o final, beleza? Então vamos lá. Basicamente, aí, para quem não me conhece, né, dando uma pequena introduçãozinha aí, eu sou fundador da TP Digital, né? Trabalho há quase 15 anos só com preço de transferência, tá? Então comecei minha carreira na KPMG há 15 anos atrás aí, passei pela CSN, passei pela BDO, e aí há 4 anos atrás resolvi abrir a TP Digital aí, com o objetivo justamente de democratizar o acesso a essa informação aí de preço de transferência que é tão específica, né, tão nichada, né? Sou professor também de MBA na Live University nesse tema, tá? E aí mais para frente eu conto um pouquinho mais para vocês aí um pouco da experiência, que a gente vai poder falar bastante sobre isso, tá? O que a gente vai falar hoje? Tá? Então, do antes e depois, obviamente, os principais pontos do antes e depois, os novos hábitos, né? Os novos hábitos que a gente vai ter aí nessa nova regra, né? Porque a gente vai ter que deixar de lado os hábitos antigos e trazer novos hábitos, tá? Novos processos, porque são novos processos, são processos bem diferentes do que a gente tinha antes, tá? Então é importante detalhar bem quais são esses novos processos. Documentação, a gente vai falar de documentação e da SF, né? Os novos registros da SF, então é importante, a gente trouxe bem detalhado ali quais são os novos registros da SF, as penalidades e no final a gente vai ter a conclusão, tá? E aí uma coisa bem importante para falar para vocês, é para vocês ficarem até o final, porque no final a gente vai ter uma surpresa bem legal aí para vocês, porém a gente só vai informar isso no final, tá? Vamos lá. Antes e depois, principais diferenças estruturais, tá? Quais são as principais diferenças estruturais? Quem viu o meu outro webinar viu que esse slide é o mesmo, tá? Por quê? Porque é importante a gente dá essa introdução, essa principal introdução, né, do que efetivamente mudou estruturalmente, tá? Então, o que a gente tem de diferença aqui, né? As principais diferenças entre a regra antiga e a regra nova, tá? O objetivo, a antiga regra, ela era objetiva, né? Ela era uma regra prática, objetiva, porém ela era injusta, né? Porque ela estabelecia margens fixas, ou seja, se independente se teve uma crise, independente de qualquer coisa, cara, a margem era 20, 30 ou 40%. E agora não mais, né? Então agora a gente não tem mais margens fixas, a gente tem uma regra mais justa, porém a gente tem uma regra nova muito mais complexa e muito mais subjetiva quando comparado à regra antiga, tá? O que mais? Cálculo, tá? Então antes a gente tinha um cálculo de preço de transferência, né? Então a gente tinha lá a planilha, fazia as fórmulas matemáticas, usava um sistema para fazer um cálculo, ele te entregava
se você tivesse dentro da margem, você não ia ter problema, se você tivesse fora, você ia ter ajuste. Agora a gente não tem mais um cálculo de preço de transferência. A gente tem até um cálculo que ele pode ser chamado de cálculo, que ele vai ser... no final, a gente tem que fazer um cálculo, mas ele é completamente diferente do que a gente fazia, né? Então, hoje, a gente tem que fazer um estudo de preço de transferência. Então, não é simplesmente um cálculo, né? Que você faz uma planilha, faz o cálculo, entrega e acabou. Não, a gente tem um estudo que tem que ser feito antes, e é aí que a gente vai entrar no detalhe nesse webinar, tá? Então, é um estudo econômico com base em benchmark de mercado. Então, a gente não tem mais margens fixas. Agora, a gente vai ter um benchmark de mercado e a margem vai ser determinada de acordo com esse benchmark, tá? O cálculo, ele era feito produto a produto, tá? Então, você tinha que fazer por SKU, então aquelas grandes indústrias, grandes empresas tinham que fazer, todos, né? Tinham que fazer produto a produto, e essa era a grande dificuldade, né? Levantar todos os códigos de produto. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha uma regra injusta, ela era prática e objetiva, porque ao mesmo tempo que você tinha um trabalho enorme de levantar os códigos de produto, tudo, você sabia que você tinha aquela margem para cumprir, né? Se você não cumprisse aquela margem, você ia ter problema. Agora, não é mais produto a produto. Agora, a análise é por transação, né? Por transação, por segmento ou por entidade. Né? Então, por exemplo, é uma transação de importação de bens. Isso é uma transação. Ah, preciso fazer por SKU? Não. É uma importação de bens, é uma transação. Você tem linhas de negócio diferentes? Tenho. Então, você vai ter que segmentar por linhas de negócio diferentes. E o grande ponto aqui, essa análise ela tem que ser por entidade. Então, se antes a gente consolidava tudo por código de produto, né, e fazia, importei de 20 empresas diferentes do grupo. Beleza, qual que é o código do produto? É X, consolido. Nova regra, não. Nova regra, você tem que fazer análise por entidade. Então, se você transaciona com 20 entidades, você vai ter que fazer 20 análises diferentes. Por código de produto? Não. Por transação. Então, eu importei bens da minha empresa nos Estados Unidos, Alemanha e Argentina. Tá bom. Então, para cada uma dessas transações, você vai ter que fazer uma análise diferente. Tá? Por quê? É para garantir que em cada transação dessa, em cada relação, você está cumprindo o princípio arm's length. Tá? Então, estruturalmente, é isso. Novos hábitos. Tá? Como era, já entrando mais na prática. Tá? Como era e como será. Esqueça, né? Coloquei bem objetivamente aqui. Antigos hábitos que devem ser repensados, tá? Então, templates com informações financeiras detalhadas produto a produto. Então, como que a gente fazia o trabalho? A empresa, ou o cliente, enfim, mandava, cara, eu preciso da base de entradas, saídas, estoque, custo médio, tudo detalhado, produto a produto. Vai continuar assim? Não, não vai continuar assim. Esse detalhamento de informações não será mais necessário, justamente porque não temos mais margens fixas, não temos mais cálculo produto a produto, tá? Então, não vai existir, é lógico que vai ter que controlar isso, mas não precisa ser nesse nível de detalhe, porque eu não preciso de todas essas informações para fazer os cálculos, né? Eu vou precisar de outras informações, tá? Então, templates com informações financeiras detalhadas para produto a produto não é mais necessário, tá? Cálculos completos em planilhas. E aí, por que eu trago isso? Porque a gente vem tendo uma sondagem muito grande de parceiros, né? Empresas, consultorias, auditorias e tal, que faziam um cálculo ali em Excel, já tinha expertise, conseguia fazer sozinho e ok, e funcionava. Não vai ser mais assim. Tá? Então, a empresa ela não consegue mais fazer um cálculo ali em Excel e entregar. Não é mais assim. Por quê? Porque a metodologia mudou completamente. Tá? Então, uma planilha não vai resolver o seu problema. Tá? Esse é o ponto. Terceiro, autonomia. Tá? Então, as empresas que fazem os cálculos sozinhos, sem auxílio, né? Nesse momento, é óbvio que daqui a pouco, né, quando o mercado estiver mais maduro, talvez as empresas já consigam controlar isso sozinho. Mas nesse momento agora, é difícil a empresa controlar isso sozinho. Por quê? Porque muitas empresas nem sabem como agir. Né? Então a empresa fala, eu já faço aqui o cálculo, então tá tudo bem. Não porque mudou completamente. Tá? Então a empresa chega às vezes com uma planilha e fala, aqui, ó, fiz o cálculo aqui. Não, cara, não é mais assim.
né? Então, é isso. Então, essa realização de cálculo sozinho, sem auxílio, a gente não recomenda nesse momento, tá? Mais para frente, sim, inclusive por conta do monitoramento. Realização dos cálculos sem planejamento, tá? Então, muitas empresas faziam cálculo sem planejamento, né? Porque tinha que fazer, tinha que entregar, e ok, chegava no final do ano, dava um ajuste, e tudo bem, né? Então, isso tem que ser repensado. Por quê? Porque, novamente, não vai ser mais possível fazer dessa forma, tá? E o outro ponto, a pressa, né? O costume do brasileiro chegar em cima da hora e fazer o cálculo, entregar e acabou. Não vai dar certo assim mais. Por quê? Porque antes a gente tinha uma rotina, tinha lá as práticas, cara, já tem a planilha pronta aqui, é só colocar a informação e ele calcula, e aí você me entrega aí em 2 semanas, 3 semanas. Não vai dar mais para ser assim. Tá? Por quê? Justamente porque a gente tem um estudo agora que tem que ser feito anteriormente. Não é uma fórmula que vai resolver o problema. Beleza? Então esqueça esses hábitos aqui, repensem isso. Quando falarem, me manda as informações, não vai ser mais isso que você vai pedir. Tá? E o que começa, né? O que a gente tem que começar a fazer agora, na prática, tá? Primeira coisa de tudo, procurar ajuda de um profissional. Seja você uma empresa, seja você um consultor, tá? Por quê? Porque mudou completamente. Então, se você for tentar fazer sozinho, vou olhar a legislação, igual muitas pessoas faziam antes, e vou fazer o cálculo aqui, tá bom. A gente não recomenda isso agora. Por quê? Porque é muito diferente, tá? Não é mais um cálculo, como eu falei. Que mais? Solicite as informações da empresa do exterior, como Master File, Local File, CBCR e políticas do grupo. Tá? Então, se a empresa tiver, você como consultor, você como empresa, se a empresa tiver Master File e Local File no exterior, né, e política do grupo já, isso vai ajudar muito a fazer o estudo no Brasil. Tá? Por quê? Porque encurta um caminho. Significa que vai fazer tudo? Já tenho Master File, Local File, tá pronto, então aqui ó, já tá pronto, a empresa tem uma política e eu já tô dentro. Não é isso. Tá? Na verdade, ele vai te ajudar a entender os ativos, riscos e funções que já estão mapeados pelo grupo. Tá? Isso vai ajudar a construir o estudo no Brasil. Beleza? Estratégia, tá? Pensar no TP de forma estratégica, porque o TP agora ele impacta o negócio como um todo. Ele já impactava o negócio como um todo antes, mas agora mais ainda. Por quê? Porque a gente tem que identificar qual que é o papel daquela entidade dentro do grupo, qual que é a contribuição de valor que aquela entidade dá dentro do grupo, tá? E aí já passando para o próximo, que é a cadeia de valor, né? Então, agora o TP, na verdade, ele faz parte do grupo, né? Antes o TP era um bichinho fora da casinha, né? O Brasil tinha as regras próprias e não tinha nada a ver. Agora o Brasil já faz parte do grupo, né? Ele se integra, né, com o TP global, então ele se integra, e aqui o grande ponto é identificar a contribuição de valor que a empresa brasileira está dando dentro do grupo. Então é uma mudança completa de mindset, tá? Antes a gente tinha que olhar se os seus produtos cumpriam as margens. Era isso, né? Não se preocupava em nada de construção de valor. Agora não. Agora tem que se preocupar qual que é a contribuição de valor que a empresa está dando dentro do grupo, tá? E o planejamento, né? Planeje antecipadamente o estudo de TP, porque não vai dar para ficar para a última hora. Então, o que a gente está recomendando para alguns clientes é o seguinte, né? Clientes e parceiros, tem que fazer o quanto antes. Por quê? Porque a gente vai determinar qual que é a margem adequada que você tem que praticar durante o ano. Então, você pode fazer lá no final do ano? Pode. Mas você vai estar sujeito a incorrer muito mais ajuste, né? A probabilidade de você ter ajuste é maior, né? A probabilidade de você conseguir fazer um ajuste compensatório é menor, porque se o ano terminar, né, e você fechar o seu balanço, você não consegue mais fazer ajuste compensatório. Tá? Então, que a gente vai falar mais para frente disso, tá? Então é isso. Então, procure ajuda de um profissional para entender mais sobre o tema, solicita as informações do exterior para entender o que já foi feito e o que já tem, porque também tem empresas que não têm nada, né? Então vai ter que ser feito do zero, tá? Pense de forma estratégica, analise a cadeia de valor, né? A contribuição de valor que a empresa dá dentro do grupo e planeje tudo isso antecipadamente, para não chegar em cima da hora e não dar tempo e, enfim, é aquele caos, né? Novos processos. O que são esses novos processos que eu estou falando tanto, né?
O novo processo, né? Vou fazer até um paralelo com o que era feito antes, né? A gente pedia as informações, né? Ou a empresa mesmo levantava as informações de compras, vendas, estoque, custo médio, tudo mais, e lá subia as informações num sistema ou fazia no Excel, e tudo bem. Agora, quais são os novos processos? Primeiro, a gente vai fazer um diagnóstico preliminar das transações, tá? Que a gente vai entrar tudo no detalhe aí nos próximos slides. Diagnóstico preliminar das transações. Tá? Então, a gente precisa entender quais são as transações que a empresa está tendo com a parte relacionada. E não é mais só importação, exportação e contrato de empréstimo. Não é mais só isso. Tá? A gente vai entrar no detalhe do que são essas transações que tem que ser mapeadas. Tá? Coleta de dados. Tá? Então, feito o diagnóstico, beleza. Vamos coletar os dados. Quais dados? Dados dos contratos, dados financeiros e dados contábeis. Mas que contrato? Né? A gente vai entrar no detalhe também. Contratos intercompany, contrato que você tem com a sua empresa, parte relacionada no exterior. Tá? Então, esses contratos serão utilizados na análise do novo TP. Vai analisar os termos contratuais, né? Os dados financeiros e os dados contábeis. Tá? Em seguida, o ponto-chave aqui, a análise funcional, que a gente vai falar também da como construir essa análise funcional, né? Da onde que a gente parte, né? Para construir essa análise funcional e o detalhamento dessa análise depois, porque isso tudo tem que ser documentado depois, né? Então, todo mundo fala análise funcional, mas o que é isso? A gente vai explicar. E como chegar no resultado da análise funcional. Depois você vai selecionar um método, né, o método mais apropriado, vai avaliar qual é o método mais apropriado e vai chegar numa justificativa por que dessa escolha. Vai fazer análise de comparabilidade depois, que é justamente a seleção do método, ela faz parte da análise de comparabilidade, né? E aí a gente vai fazer o benchmark de mercado para identificar quais são as margens que estão sendo aplicadas para determinada transação de acordo com aquele perfil funcional, tá? E por fim vai ter o cálculo. Ué, mas você não falou que não tinha cálculo? Tem o cálculo, só que o cálculo ele é muito mais simples, porém o difícil é você chegar até o cálculo. O cálculo, no final, é um cálculo simples, né? Que a gente vai comparar a margem de lucro operacional, a gente vai comparar a margem bruta, é um cálculo simples, tá? Mas ele é necessário, e depois disso a gente vai analisar juntamente com o cálculo o intervalo interquartil para determinar se aquela margem que foi calculada está dentro do intervalo interquartil de mercado, tá? Então, esse é o novo processo. Diagnóstico preliminar. O que é esse diagnóstico preliminar que eu falei? São as transações, né? Então, o que é uma transação controlada? Tá? Toda e qualquer relação comercial ou financeira que você tenha com uma parte relacionada no exterior, tá? Independente de formalização, tá? Esse é um grande ponto, independente de formalização, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais também. Tá, e quais são essas transações, né? Toda e qualquer, tá, mas me dê exemplos. Transações com bens tangíveis, transações com bens intangíveis, que não estavam na legislação anterior, serviços intragrupo, contrato de compartilhamento de custos, reestruturação de negócios, operações financeiras, ativos, outras transações que incluem qualquer venda, cessão, empréstimo, locação, licenciamento, tudo, tá? Então, toda e qualquer relação comercial ou financeira que você tenha uma parte relacionada no exterior ou com uma empresa localizada em paraíso fiscal estará sujeita às regras de TP, diferentemente do que era antigamente, que era só importação, exportação, contrato de empréstimo. Ah, mas eu tenho lá uma outra transação. Ah, não é nenhum desses três? Não, então não entra. Agora entra, tá? E aí aqui a gente fala justamente sobre isso, ó. O que é uma transação, né? O que é uma transação, efetivamente? Qualquer relação comercial ou financeira, incluindo práticas, entendimentos, ações ou omissões, tá? Então, inclusive omissões, tá? Então, é importante deixar bem claro isso, porque aqui, ó, uma relação comercial ou financeira, ainda que não seja formalizada em documentos, isso está na instrução normativa, tá? Então, quais são os exemplos, né, de relações comerciais ou financeiras não formalizadas? A gente está falando de contratos não documentados, né,
que envolve a transferência de tecnologia, ou seja, você desenvolve um software no Brasil, a empresa no exterior está usando o seu software e não está te remunerando. Esse é um ponto. É uma transação que é não formalizada, você não está recebendo, então tudo bem, né? Não, não está tudo bem. Na verdade, terceiros estariam dispostos a transacionar dessa forma? Você desenvolve um software, e aí você vende, se comercializa, e não te pagam? Não, né? O terceiro ele vai cobrar isso, né? Então, é sempre partindo desse princípio, que é o princípio arm's length, né? Que é o cerne do TP. Então, se terceiros estariam dispostos a fazer, se a transação que você está tendo, terceiros estariam dispostos a fazer. Terceiros estão dispostos a cobrar. Terceiros não estão dispostos a não cobrar, né? O que mais? Serviços prestados ainda que por meio de empregados cedidos ou enviados ao país de destino, tá? Então é isso. Aí, o funcionário vai, presta o serviço e não é remunerado, né? Ou a empresa envia um funcionário para prestar o serviço e não cobra, né? Então, esse é outro ponto, tá? Partes relacionadas, tá? Então, qual que é o diagnóstico? O diagnóstico, preciso entender quais são as minhas transações, beleza. Inclusive as não formalizadas. Com quem? Com as minhas partes relacionadas, né? E as partes relacionadas, aqui tem toda a estrutura do que são consideradas partes relacionadas, né? Entidade, coligada, parentes, enfim, inclusive paraíso fiscal, tá? Então isso não muda, né? O que muda aqui é a questão dos 25% de participação, né? Que aumenta um pouquinho, né? Mas isso não muda, tá? Então, partes relacionadas ou partes localizadas em paraíso fiscal vão estar sujeitas às regras de TP, tá? Processos. Coleta de dados, né? O que são esses dados, né? Como eu falei, são os contratos, os dados financeiros e os dados operacionais. Tá, que tipo de contrato? Os contratos intercompany que regem as transações controladas, né? E caso você não tenha o contrato, ou ainda que você tenha um contrato, mas essas transações, o contrato não reflita a realidade, a conduta efetiva das partes, o que prevalece é a conduta efetiva das partes. Tá? Então não adianta você ter um contrato e você praticar coisas diferentes do que estão no contrato, porque o que vai prevalecer é a conduta efetiva. Tá? Dados financeiros. Reunir demonstrações financeiras e registros contábeis das entidades envolvidas. Por quê? Porque para a gente fazer o cálculo, para a gente fazer a comparação, a gente precisa das informações financeiras. Tá? Dados operacionais. Obter detalhes operacionais das transações. Tá? Incluindo descrição das funções, ativos e riscos da entidade, que é o que a gente vai falar já já. Análise funcional. Antes de fazer a análise funcional, né, que é o que todo mundo fala, enfim, a gente tem que fazer o delineamento da transação controlada, tá? O que é o delineamento da transação controlada? É justamente você olhar para suas transações e fazer o delineamento, identificando qual que é o setor e atividade de cada empresa, qual que é a estrutura organizacional do grupo, fazer a análise funcional que faz parte desse delineamento e analisar a cadeia de valor, as empresas, a contribuição de cada empresa dentro dessa cadeia de valor, tá? Esse fato é importante, o fato de contribuinte apurar prejuízos recorrentes, tá? Pode, enquanto o grupo multinacional apura lucro, isso pode ser considerado que a empresa não está cumprindo o princípio arm's length, tá? Então, se uma empresa está apurando prejuízo e o grupo apura lucro, isso é um problema. Tá? Pode indicar que o princípio arm's length não está sendo observado e aí pode gerar questionamento posterior, tá? Para fazer o delineamento, né, antes ainda de entrar na análise funcional, a gente tem que fazer análise de diversos fatores de comparabilidade, tá? O que são esses fatores de comparabilidade? Os termos contratuais, como eu falei, né? A gente precisa dos contratos para analisar os termos contratuais. Análise funcional, que é o grande cerne do negócio, que a gente já vai entrar. As características dos bens e serviços, as circunstâncias econômicas, as estratégias de negócio e outras características economicamente relevantes. Então, tudo isso, independente do que está no contrato, o que vai valer é a conduta efetiva das partes. Beleza? Vamos para os exemplos de termos contratuais, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de termos contratuais. Prazo e forma de pagamento, volume, quantidade, escopo e garantia, compra e venda, transporte seguro, duração e renegociação, área geográfica, direito de exclusividade, tudo isso são exemplos de termos contratuais. Mas, como eu falei, o contrato, ele não é obrigatório, tá? Eu não falei isso antes, mas ele não é obrigatório. Mas ele é recomendado.
tá? Porque o fiscal ele vai pedir. Se você não informar, você não vai ser punido por isso, né? Mas é melhor que você tenha, tá? Inclusive para delinear a transação, né? Análise funcional de forma na teoria, tá? Porque na próxima a gente vai entrar na prática. O que a gente vai analisar? O que é análise funcional em si? A gente vai analisar justamente os ativos, riscos e funções de cada parte dentro daquela transação, beleza? Então, a gente vai analisar as atividades e capacidades, né? Como que elas contribuem, a estrutura e organização, a inter-relação na cadeia de valor, que foi exatamente o que eu falei, como que cada parte contribui com valor dentro daquela transação, os direitos e obrigações de cada parte dentro daquela transação, qual a relevância econômica da função dentro daquela transação, e analisar os ativos, como máquinas, equipamentos, enfim, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, análise funcional é para isso, para você identificar os ativos, riscos e funções que foram utilizados por cada parte dentro de uma transação, para identificar qual que é o perfil funcional de cada parte, para identificar qual que é o valor que cada uma está contribuindo dentro daquela transação, tá? E, obviamente, quem contribui com mais valor vai ter a lucratividade maior, tá? E como que a gente faz essa bendita análise funcional, né? A gente separou em duas etapas. A entrevista funcional, né, que é uma coisa que, embora eu esteja falando aqui, depois de fazer vários cursos, né, e vários trabalhos de preço de transferência, que é a nova regra, é uma coisa que não é muito falada, né, nos treinamentos, nos cursos, né, e é uma parte essencial do trabalho. Então não adianta a gente ficar só falando a parte teórica, a gente tem que falar a parte prática. E a parte prática passa essencialmente pela entrevista funcional. Se não tem entrevista funcional, não tem a prática, não tem a entrega, né, não tem. Então, primeiro a gente vai fazer a entrevista funcional com as principais partes interessadas do negócio, tá? E depois a gente vai documentar isso, né, detalhando as contribuições de cada entidade dentro da transação. E o que a gente vai analisar nessa entrevista funcional? Os ativos, riscos e funções, tá? Um exemplo, tá? Um exemplo de entrevista que a gente já está aplicando, tá? Tanto para os clientes como para os parceiros, que tem clientes que precisam, né, fazer a análise do TP, tá? Então, aqui depois a gente pode falar com mais detalhe, mas a gente vai ter uma diferenciação entre uma entrevista inicial com uma empresa que é distribuidora, com uma empresa que é fabricante, com uma empresa que é prestadora de serviço, tá? A entrevista vai ser diferente. Vai ser parecida, mas vai ser diferente. E o que a gente analisa, né? A gente precisa entender, primeiro, os fatos e circunstâncias, né? Então, por exemplo, é uma empresa que importa e revende, é uma empresa que importa e industrializa, qual que e aí, uma vez que a gente entende isso, né? Qual que são os fatos e circunstâncias daquela empresa, né? E daquela transação, a gente vai entrar na natureza das transações. Qual que é a natureza? Ou seja, o que você está importando? Qual que é a mercadoria que você está importando? Você está importando para quê? Para revenda, para industrialização, tá? Quais são as principais funções desempenhadas pela empresa brasileira dentro dessa transação? Aí aqui um exemplo. É uma empresa distribuidora, então o que ela faz? Ela lida com marketing, vendas, distribuição, serviço de pós-venda, beleza. Tá, e quais são as principais funções desempenhadas pela parte no exterior? A parte que você está importando, né? Ela é uma empresa fabricante. É uma empresa fabricante, ela desenvolve produtos, ela mantém o controle de qualidade, ela é uma fabricante por encomenda. A empresa brasileira, ela que desenvolve o produto e manda só, por exemplo, uma empresa chinesa fabricar, significa que o intangível dela está aqui. Então, se é uma fabricante por encomenda lá fora, a margem dela tende a ser menor. Por quê? Porque quem está desenvolvendo é aqui. Então, embora você seja um distribuidor, você que está desenvolvendo o produto aqui. Então, é isso que a gente tem que estar atento, tá? Os riscos, né? Quais são os riscos? Riscos relacionados... quais são os riscos assumidos pela empresa brasileira nessa transação? Risco relacionado à flutuação cambial, danos ao produto durante o transporte, mudança de demanda de mercado. A empresa brasileira tem esses riscos? Não tem. Então, quais riscos ela tem? Ela tem os riscos relacionados à produção, à cadeia de suprimentos. Por quê? Porque, por exemplo, isso pode ser o diferencial. Então,
Se é uma distribuidora, ela não vai ter risco relacionado à produção. Mas se o cara falar que tem um risco relacionado à produção, não é verdade, né? Porque ela é uma fabricante, ela é uma distribuidora. Quem tem esse risco relacionado à produção e à cadeia de suprimentos? A empresa lá de fora, que é a fabricante, né? Então, aqui é um exemplo, né, que a gente traz de entrevista funcional, né? Uma entrevista inicial aqui, é óbvio que eu não vou passar tudo aqui, mas depois a gente vai entrar mais no detalhe, mas é basicamente isso. Então, a gente tem que conversar com os gestores da empresa, com as áreas da empresa, com a área de vendas, com a área de compras, com a área de produção, né? Para a gente entender onde que está sendo gerado valor, quais são esses ativos, riscos e funções que estão sendo mapeados aí dentro de cada transação, tá? Entender qual parte cabe a cada transação, tá? Exemplos, tá? Exemplos de funções: pesquisa e desenvolvimento, produção e montagem, vendas, prestação de serviço, compras. Ou seja, aqui tem uma série de funções que são estabelecidas, né, de acordo com o perfil de cada empresa. Então, tem uma empresa que vai ter algumas partes, outra empresa no exterior que vai ter outras partes. Então, é isso que a gente precisa entender. Qual que é a função de cada parte dentro daquela transação? Uma é responsável por pesquisa e desenvolvimento, por desenvolvimento de produto, né? Ou outra é só responsável pela fabricação, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Exemplos de riscos, tá? Os riscos que influenciam significativamente os resultados econômicos. O que a gente está falando? Risco de mercado, risco de P&D, né? De pesquisa e desenvolvimento, né? A empresa investe, ela tem o risco de não dar certo, né? Então, quem é que tem o risco? É quem está investindo, né? Risco financeiro, risco de crédito e cobrança, né? Da empresa eventualmente não pagar, responsabilidade, outros riscos gerais de negócio, inventário. Isso aqui são os exemplos que estão na legislação, tá? Mas aqui eu quis trazer e ilustrar para vocês como que eles são analisados. Exemplos de ativos, tá? Máquinas, equipamentos, ativos financeiros, intangíveis valiosos, tudo isso é ativo, né? Então, se você está usando máquinas na linha de produção, você tem uma linha automatizada, a gente precisa entender quem é que está usando, quem é que está fabricando. Quem é que está fabricando é que está usando esse ativo, né? Você tem esse ativo, mas a outra empresa tem o ativo da marca, né? Tem a propriedade intelectual. Então, a gente precisa entender como que está sendo usado, né? Qual ativo que cada lado está usando aí dentro da transação, tá? Beleza. Uma vez que a gente identificou isso, fez a entrevista funcional, analisou os ativos, riscos e funções, a gente vai conseguir identificar qual que é o perfil funcional de cada parte dentro da transação, tá? Isso é uma coisa que não está descrito na legislação, é uma coisa que só com a experiência, com o tempo e com o trabalho que a gente aprendeu, porque vocês não vão achar isso na legislação, porém isso está no guia da ONU de preço de transferência, está no guia da OCDE, tá? Mas isso não está explícito na legislação, tá? Então aqui a gente separou em três tipos, né? Você é uma empresa de manufatura, distribuição ou serviço, tá? E aí aqui a gente tem baixo risco, médio risco e alto risco. Quais são as diferenças? Na manufatura, uma toll manufacturer de baixo risco. O que é isso? É uma empresa que é uma fabricante por encomenda. Ela não tem risco. Você dá lá a fórmula para ela vai lá, fabrica e te entrega. É uma toll manufacturer. Tá? Uma contract manufacturer é médio risco. Por quê? Ela atua também como uma fabricante, mas ela, no meio do processo, ela pode desenvolver algo ali, né? Ela pode agregar um valor, né? E aí o risco já é médio. E uma full-fledged manufacturing, que é de alto risco, é o que? Ela faz tudo. Ela fabrica, ela desenvolve, ela tem intangível. Ou seja, aonde que tende a estar o maior lucro? Para essa empresa. Né? Por quê? Porque ela fabrica, ela desenvolve, ela faz tudo. Né? E aí o mesmo conceito para baixo. Então, uma distribuidora de baixo risco tem lá um perfil funcional de agente de comissionamento. Então, ele só ganha uma comissão pelo que ele vende. Né? E aí você tem o full-fledged, que ele distribui, mas ele também desenvolve. Né? Então, você sempre vai olhar dos dois lados. Eu tenho o lado Brasil e tenho o lado de fora. No Brasil, eu sou o quê? No Brasil, eu sou só o manufacturer, eu só fabrico. E lá fora? Não, lá fora eu sou full-fledged distributor. Então, lá eu desenvolvo,
ou é uma fully fledged, né? Eu tenho uma fully fledged lá fora, que ela faz tudo, e no Brasil eu sou só um limited risk distributor, tá? Eu só distribuo aqui no Brasil. É normal, assim, a gente tem que analisar, lógico, mas a maior parte é isso, assim, a empresa lá fora, ela faz, desenvolve todo o intangível e tudo mais, é lógico que depende de cada empresa, mas a grande parte das empresas brasileiras importadoras são limited risk distributor, ou seja, ela importa e revende, né? Quem é que desenvolve tudo? Quem é que fabrica, tem propriedade intelectual, intangível, tudo? É a fully fledged. Quem tende a ficar com a maior margem? Fully fledged, tá? Isso é bem importante, tá? Aqui um exemplo, que é o tabela FAR, né? Aqui eu trouxe só alguns exemplos, porque senão ia ficar muito grande, que é, dentro da transação, quem é responsável pelo quê, né? Então, eu tenho a empresa principal no Brasil e eu tenho a Tall Manufacture nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a principal no Brasil, ela é ela que tem a principal função, né? Então, ela compra, ela vende, manda para a Tall Manufacture fabricar, somente fabricar, detém os ativos no Brasil, a planta está no exterior, né, de desenvolvimento, né, de fabricação. O risco de mercado é aonde? É aqui. Por quê? Porque eu importo da minha Tall Manufacture e tenho que vender aqui. Então, o risco está aqui, de mercado. Mas o risco operacional? O risco operacional está lá, porque a fabricação é lá. Né? Então, aqui a gente vai delimitando para chegar nesse resultado, determinando qual que é o perfil funcional. Tá, então, é que aqui eu já trouxe o resultado, mas aqui é assim, tá, eu tenho a compras e vendas é onde? É no Brasil, tá, beleza. E as marcas? A marca está no Brasil também. E o risco de mercado? Também está no Brasil. Bom, então, e você desenvolve aonde o produto? No Brasil. Bom, então você é o principal, você que tem que ter o maior lucro. Eu só mando para os Estados Unidos ou para a China fabricar. Só isso. Tá? Então, ela é uma Tall Manufacturing. Beleza? Aqui é um exemplo da análise de cadeia de valor, né? Que é justamente, toda essa análise é para justamente entender qual que é a contribuição de valor que cada parte tem dentro do grupo ali. Né? Uma parte vai ser responsável pelo marketing e vendas, outra vai ser pela fabricação, outra vai ser pelo desenvolvimento de produto. Tá? Então, é importante trazer essa análise de cadeia de valor para vocês. Tá? Isso tudo foi para a gente identificar e fazer análise funcional. Depois que a gente fez a análise funcional, identificou os ativos, os riscos, identificou o perfil funcional, tá? A gente vai para o processo de análise de comparabilidade, né? Que aí, já delimitei, já entendi qual que é o meu perfil funcional, quais são minhas transações. Ok, agora eu vou comparar. Com quem? Vamos lá. A análise de comparabilidade justamente visa comparar os termos e condições da transação controlada com os termos e condições da transação entre partes não relacionadas. E o que a gente vai comparar? As características economicamente relevantes, que são os fatores de comparabilidade, que a gente já falou, termos contratuais, análise funcional, características dos bens, tem que comparar tudo isso. Vamos analisar a data, ou seja, tem que ser as transações comparáveis, tem que ter data comparável às transações entre partes relacionadas. Os dados têm que ser confiáveis, tá? A gente vai selecionar o método mais apropriado, vai analisar a sinergia do grupo e vai analisar as incertezas na precificação, tá? Isso é muito subjetivo, tá? Vamos analisar as incertezas, a sinergia. Na prática, isso é muito subjetivo, tá? Então, eu vou falar para vocês, na prática, como que funciona, tá? E aí, o que a gente vai analisar, né? Uma vez aquilo é o conceito, agora o que é na prática? Vamos comparar o período, vamos verificar se tem a disponibilidade de comparáveis internos, né? Produto que você também transaciona com terceiros. Fontes de dados, tá? Isso aqui é o principal, na verdade, que é onde é o maior calcanhar de Aquiles da análise, tá? Você faz tudo isso, bacana, fez perfil funcional, analisou sua transação. Tá, e agora? Você vai buscar onde? Né? Você precisa de dados, você precisa de dados confiáveis. E aqui que é o grande gap do novo TP no Brasil, tá? Você precisa de bases de dados de empresas comparáveis, né? E aonde que você acha isso? Existem bases internacionais, né? De bases de dados que são caras, né? E aí o que a gente usa hoje, tá? Para adiantar para vocês. Nós mesmos, da ATP Digital, já desenvolveu, na verdade, a gente tem a nossa própria base de dados, que é de empresas listadas no Brasil e nos Estados Unidos, e a gente está enriquecendo ela com uma primeira empresa com base de dados de empresas brasileiras,
tá? E é fonte confiável de ECD, né, SPED, então a gente é a primeira empresa que está trazendo essas informações. Por quê? Porque no mundo, o Brasil não era da OCDE, então as informações que tem de empresas brasileiras no mundo é só de empresas listadas, né? Então, é aí que mora o gap, porque é uma base que é muito cara de você conseguir, mas ela é essencial. Então, você tem que ter, senão você não faz. Quando eu falava que você não consegue fazer numa planilha Excel, o maior gap é esse. Você pode até fazer a sua análise, só que se você não comparar com bases de dados internacionais confiáveis, você não vai conseguir finalizar a análise. Tá? Identificamos a fonte de dados, selecionamos o método mais apropriado, vamos identificar os potenciais comparáveis aí dentro dessa base de dados. Então, isso aqui já é o benchmark. Tá? Já selecionei a base de dados, identifiquei os potenciais comparáveis, vou fazer algum ajuste de comparabilidade se for necessário, tá? E aí, no final, a gente vai verificar a remuneração adequada, ou seja, determinar um intervalo interquartil para verificar qual que é essa remuneração adequada, tá? Aqui é um exemplo da nossa própria base de dados, né? Então, onde a gente traz aqui as informações da empresa. Então, a empresa precisa ser analisada. Então, a gente faz o filtro de acordo com várias características para encontrar a empresa, vai trazer várias empresas e a gente vai ter que analisar uma a uma para verificar se é uma empresa comparável ou não. E aí vocês me perguntam, mas, cara, eu importo, sei lá, sei lá, equipamento médico super nichado que ninguém tem. Eu não vou encontrar a empresa assim. Não, não vai, né? Que a gente vai? A gente vai tirando filtros. Então, cara, então você não vai achar equipamentos médicos ultra nichados. Você vai achar equipamentos médicos nichados, por exemplo, não ultra nichados. Estou dando um exemplo. Cara, também não achei equipamentos médicos que tenham uma empresa e que tenham um perfil funcional similar ao seu, porque também não adianta você comparar uma empresa que é distribuidora com uma empresa que é fabricante. Não vai funcionar, tá? Então, esse é o grande ponto aí de discussão, tá? Aí aqui a gente vai analisar os dados financeiros das empresas, óbvio, não somente o dado financeiro. A gente tem aqui as informações, as demonstrações financeiras da empresa para a gente analisar e entender as informações da empresa mesmo, né? Depois disso, a gente vai para a seleção do método mais apropriado. A gente tem 5 métodos tradicionais e outros métodos que você pode até tentar calcular por um método de demonstração de fluxo de caixa descontado, mas ele é bem subjetivo, tá? Aqui, análise dos métodos, tá? Então, quais são as diferenças, quais são os indicadores, quais são as análises, quais são as transações apropriadas para cada método, tá? Então, a gente tem 5 métodos aqui, o PIC, PRL, MCL, MLT e MDL. Muitos pensam que o PIC e o PRL manteve a mesma coisa. Não manteve, tá? É diferente. Tá? O indicador do PIC é o preço, do PRL a margem bruta, do MCL a margem bruta, MLT margem operacional e MDL divisão de lucros, tá? Um a gente vai comparar o preço, o outro a gente vai comparar a margem bruta na revenda, o outro a gente vai comparar a margem bruta no custo, o outro a gente vai comparar o lucro operacional de uma parte testada com a parte não relacionada, e o outro a gente vai dividir os lucros para chegar no resultado, tá? E quais são as transações apropriadas aí para cada método, tá? No PIC, commodity, tá? Então já está, embora não esteja escrito em pedra lá na legislação, a gente discute com muita empresa de commodity e é o PIC que vai continuar sendo aplicado, a não ser que você consiga comprovar que outro método seja melhor. Se você conseguir, ok, né? Mas é difícil. Transações financeiras, transações com comparáveis internos muito confiáveis. O PIC é recomendado para essas. Transações de vendas, marketing, transação de distribuição, o PRL é recomendado. Transações de manufatura, prestação de serviço, onde comparáveis internos são disponíveis, o MCL é o recomendado. E o MLT, ele é o mais utilizado, tá? Embora você tenha a recomendação dos outros, o mais utilizado é o MLT. Então, quando não tem comparáveis internos ou não são confiáveis, o MLT que vai ser utilizado, tá? E para o MDL, é quando as duas partes fizerem contribuições únicas e valiosas, por exemplo, intangíveis, que sejam difíceis de segregar, tá? Indicadores de rentabilidade, tá? Esses aqui são indicadores de rentabilidade do método MLT, como ele é o mais utilizado, eu quis trazer aqui para vocês. Então, é justamente, a gente tem diversos indicadores, que podem ser utilizados, que é o retorno sobre vendas, retorno sobre custo, sobre ativos, Barry Ratio
e o retorno sobre capital empregado, tá? Qual que é o cálculo aqui? Lucro operacional sobre receita líquida no ROS, né? Lucro operacional sobre custo no ROC e lucro operacional sobre ativos no ROA, tá? Lucro bruto sobre despesa no Barry Ratio e lucro operacional sobre capital empregado no ROS. Aqui eu trago a frequência, né? Pulando para a última coluna, por quê? Os mais utilizados frequentemente são o ROS e o ROC, que é retorno sobre bens e retorno sobre custo. Então, depende do tipo. Distribuidor de risco limitado é o ROS. Fabricante de baixo risco é o ROC. Tá? Então, depende aqui, né? Então, aqui você vê que uma parte, na parte testada, a parte testada aqui tem que ser a parte que ofere receita, no ROC tem que ser a parte que ofere custo, no ROA que detém os ativos, na outra que incorre nas despesas operacionais, e na outra a empresa que possui capital intensivo, né? Então, isso aqui é muito importante, tá? Porque o MLT, ele é o método mais utilizado, e essa conta que vai trazer o resultado, e você vai ter que comparar o resultado dessa conta com o resultado dessa conta também de partes não relacionadas, tá? O método mais apropriado, ele vai ser escolhido desde que ele tenha a maior disponibilidade de informações, que seja o mais confiável e que tenha o maior grau de comparabilidade, tá? Então, se for um método PIC, por exemplo, que você quer aplicar, mas que ele não, você tem que fazer diversos ajustes, ele não vai ser o ideal, tá? Ajuste de comparabilidade, tá? Uma vez que você determinou quais são as transações comparáveis e quais são as transações entre partes relacionadas, você tem que fazer ajuste de comparabilidade para deixar essa transação comparável, né? Esse ajuste de comparabilidade, ele tem que levar a um aumento de confiabilidade, porque se ele for diminuir, não é recomendado. Tem que ser feito após o filtro, ou seja, no final. Não pode ter ajuste repetido e não pode ter inúmeros ajustes, tá? E além disso, você tem que ter uma justificativa para a documentação, tá? Aqui tem alguns exemplos, né? Que ajuste de comparabilidade, tem o ajuste de consistência contábil, ajuste de função e capital de giro, ajuste de termo contratual, ajuste de demonstração financeira, ajuste de características, risco país e netback, tá? Aqui eu vou trazer um exemplo para vocês, na prática, de como o ajuste de capital de giro é feito, e esse é o frequentemente mais usado, tá? O ajuste de capital de giro é para aplicar quando tiver diferença significativa entre o valor de estoque, contas a receber, contas a pagar, entre a parte testada e as empresas comparáveis, tá? O objetivo aqui é justamente ajustar essa diferença do valor do dinheiro entre a parte testada e o potencial comparável. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, a gente tem uma parte testada que no primeiro ano ela teve 0,8% de lucro operacional, margem de lucro operacional, tá? 0,8%. Aí aqui eu faço o ajuste de capital de giro, que é, pego contas a receber, pego estoque, pego contas a pagar, contas a receber mais estoque menos contas a pagar é igual ao meu capital de giro, tá? Eu divido isso pelas minhas vendas, tá? Então eu vou chegar a uma margem de 25%, tá? 25,6%. Parte testada, beleza? Então, meu ajuste de capital de giro da minha parte testada é 25,6%, meu lucro operacional foi 0,8%. Na minha empresa comparável, eu tenho um lucro operacional, uma margem de lucro operacional de 1,32%, e eu tenho um ajuste de capital de giro de 19,9% na minha parte testada, tá? Desculpa, na minha comparável. Eu vou pegar o meu ajuste de capital de giro da minha parte testada, o ajuste de capital de giro da minha comparável, vou trazer a diferença, 25 menos 19 dá 5,7. Vou aplicar a taxa de juros do país, no caso, né? No caso do Brasil, talvez seria uma Selic aí. Chega numa diferença de 0,27. Tá? Então, eu tenho que ajustar a margem de lucro operacional da minha comparável em 0,27. Então, eu pego 1,32 e ajusto para 1,59. Tá? Por quê? Porque eu ajustei o meu capital de giro entre a minha parte testada e a minha empresa comparável. Então, o que eu ia comparar 0,8 com 1,32, agora eu vou comparar 0,8 com 1,59. Beleza? Parte testada, né? A parte testada ela vai ser sempre a que tiver o perfil menos
complexo da transação, tá? E ela vai ser aplicada somente nesses casos, aí quando você for aplicar o método PRL, método MCL, método MLT e método MDL. E foi exatamente o que eu falei aqui. Aqui tem o perfil menos complexo, na análise residual do MDL também. A parte testada pode estar no Brasil ou no exterior, tá? E se não for cumprido isso, né, você tem que justificar por que você está escolhendo essa parte testada, tá? Então, é importante para a determinação correta das funções, riscos e ativos, tá? Então, você tem que demonstrar que foi a parte mais apropriada aí, beleza? Se você não demonstrar da forma correta, a alocação à parte relacionada vai ser no Brasil, né? O fisco que vai determinar isso. Intervalo de comparáveis, né? Então, uma vez que a gente fez tudo isso, a gente vai chegar no número da parte relacionada e da parte comparável, tá? E aí a gente vai comparar com o quê? Né? A gente vai ter um intervalo de comparáveis. Então, eu vou pegar minhas transações comparáveis, vou rejeitar as que não são comparáveis, elas vão ser eliminadas. Vou fazer o intervalo interquartil, né? Que eu vou mostrar um exemplo para vocês. Que o intervalo interquartil vai demonstrar o quê? O mínimo de margem de uma empresa comparável com o máximo de margem de outra empresa comparável. Por que de uma e de outra? Porque quando você faz análise, você identifica várias empresas comparáveis, ou pelo menos deveria, né? Aqui é um exemplo. Então, aqui eu tenho uma matriz de rejeição, onde eu trago empresas de computação, né? Empresas de computação aí, que são potencialmente comparáveis. Por que potencialmente? Porque não necessariamente são, né? Então, aqui eu aceito ou rejeito, tá vendo? Aceito ou rejeito. Depois de eu aceitar ou rejeitar, eu vou ter o meu resultado, né? Se a minha margem estiver dentro do intervalo, eu não tenho ajuste. Se a minha margem estiver fora do intervalo, eu tenho ajuste. Tá? E eu vou demonstrar o cálculo desses ajustes para vocês. Aqui é o exemplo de uma empresa que está no topo aqui, ó, da margem. Então, ela está dentro, mas ela está no topo. E aí, então, tecnicamente, aqui não teria ajuste. Tá? Aqui é uma demonstração do intervalo interquartil de forma vertical também. Tá? Aqui os ajustes, onde eu vou demonstrar para vocês os cálculos, né? Como eu falei, na parte prática, a gente vai demonstrar como que calcula os ajustes. Então, eu tenho 3 tipos de ajuste: ajuste espontâneo, ajuste compensatório e ajuste primário. Ajuste espontâneo vai ser a mesma coisa como é hoje, tá? Chegou no final do ano, deu ajuste? Deu. Você vai ter que adicionar e tudo bem. Ajuste compensatório, você pode ajustar durante o próprio ano, tá? Então, se a empresa identificar que ela teria um ajuste, que a empresa ficou com a margem fora do intervalo, ela pode ajustar isso emitindo uma nota de débito ou de crédito, também eu vou entrar no detalhe para vocês, com a parte relacionada no exterior dentro do próprio ano, tá? E a gente tem um ajuste primário, que é a autoridade fiscal que faz. Tá? Então, ela identificou lá que teve um ajuste, então ela que vai fazer o ajuste, tá? A meta é não ter ajuste, tá? Com essa nova regra de TP, tá? Então, diferente de como era antes, que, cara, o objetivo é arrecadação, tem ajuste. Não chegou na margem, ajusta. Não, aqui você pode ajustar durante o próprio ano. Você ajusta o lucro durante o ano, tá? O que o ajuste é não permitido, tá? Reduzir a base de cálculo do imposto de renda ou aumentar o valor do prejuízo fiscal. A única permissão é que se você fizer isso dentro do próprio ano com ajuste compensatório, tá? Aqui um exemplo, né? Um exemplo aí prático de como fazer esse ajuste, né? Porque é tão diferente, né, de como era. Aqui a gente vai trazer um exemplo de como fazer o ajuste espontâneo. Então, foi identificado que a parte testada teve uma margem operacional de 0,5% aí, né, 0,5%. O intervalo de comparáveis deu entre 1,2 e 4,8, sendo uma mediana de 2,95. Ou seja, o mínimo do intervalo foi 1,2. E a parte testada teve meio, né? Então, aqui a gente chega no lucro operacional, né, para fazer o ajuste espontâneo. A mediana, o que seria, de acordo com a mediana, o lucro adequado, 295 mil. Por quê? 2,95% sobre o valor da receita líquida. Esse seria o valor do lucro adequado, de acordo com a mediana. Quanto que a empresa parte testada teve? 50 mil. Ou seja, faltou quanto? 245 mil. Tá? Então, faltou 245 mil de lucro aqui. Então, a empresa vai adicionar
245 mil, porque ela já tinha, vai adicionar não, vai adicionar, né, vai ajustar a base de cálculo aí com 245 mil para chegar no valor justo aí, que é de 295 mil. Esse é o ajuste espontâneo, tá? O ajuste compensatório, como eu falei para vocês, tá? Primeiro ponto, ele precisa ser escriturado de forma simétrica nas duas partes, tá? Inclusive, isso está na ECF, não sei se vocês viram, tá? Isso precisa ser escriturado de forma simétrica nas duas partes. Precisa ser emitida uma nota de débito ou de crédito aí, que indicando a natureza e o montante do ajuste. Tem que ser feito um contratinho emitindo isso, e para paraíso fiscal isso não é aplicável, tá? Ajuste compensatório, como que calculado? Mesma coisa. Só que aqui você vai emitir uma nota de débito ou de crédito para sua empresa parte relacionada. Você não vai adicionar no seu imposto de renda, né? Então é diferente. Então você vai falar para sua matriz lá, falar, ô matriz, faltou 245 mil aqui, cara, para eu atingir, né? Aí você vai emitir uma nota e aí a empresa vai pagar essa diferença. Se você ficar para baixo. Se você ficar para cima, pode acontecer o contrário também. A empresa lá de fora falar, ô Brasil, então você ficou bem acima, né, do intervalo aí. Eu vou te cobrar tanto, tá? E aí você pode emitir uma nota também, tá? Documentação e registro da ECF, tá? O que a gente tem de documentação e registro da ECF? Documentação, Master File, Local File e CBCR, né? Então, Global File, né, que é o Master File, informações do grupo multinacional. O Local File são as informações da empresa no Brasil, tá? A documentação do Master File Local File vai ser via ECAC, né? Você vai subir via ECAC no final de 2025, tá? Então isso é importante trazer para vocês aí, para o ano base 2024. A ECF também, eu vou trazer para vocês aí a descrição de todos os novos módulos lá, dos registros, né? E o prazo é isso, né? Para quem optou para 2023, o Master File Local File vai ter que ser entregue em 24, e para quem optou para quem vai fazer agora só em 2024, o prazo vai ser 2025, tá? Para o Master File Local File. Obrigatoriedade e dispensa, tá? Quem está obrigado a entregar o Local File, tá? Completo, se a empresa tiver transações acima de 500 milhões. Simplificado, se a empresa tiver transações entre 15 e 500 milhões. E dispensado, se a empresa tiver transações abaixo de 15 milhões. Dispensado, tanto o Local File como o Master File, tá? Não dispensa. A não dispensa da ECF. Então, se você tiver dispensado do Local File, não significa que você está dispensado da ECF, tá? Então, a ECF é independente, você vai ter que publicar. Tá? Aqui é importante, pessoal, a gente está finalizando já, e logo mais a gente vai ter uma surpresinha para o final, tá? Então, peço para vocês ficarem até o final aí, para ter essa informação. O que mais, né, que a gente vai precisar informar no Local File? 80% do valor das transações de importação, exceto commodities, que vão ter que ser informados 100%. Importação de serviço, exportação de bens, 80% também, e exportação de serviço, 80% também. Transações específicas serão informadas na sua totalidade, tá? Então, reestruturação de negócio, compartilhamento de custo, operação financeira, tudo tem que ser informado na sua totalidade. Arquivo global, o que a gente precisa ter ali, tá? Eu só trouxe as principais informações. Isso aqui depois abre, viu? Abre muito isso aqui. Tá? Então, aqui os principais. Eu preciso do organograma da empresa, descrição geral das atividades, informações dos intangíveis, operações financeiras, acordos de precificação e as demonstrações contábeis, tá? Aqui, se a empresa tiver um master file que cumpra esses requisitos, maravilha. Você praticamente não precisa fazer nada. Porém, muitas empresas, muitos países não exigem a entrega do Global File. E aí, o que acontece? A empresa faz lá um papelzinho, entrega, beleza. Ou seja, não vai servir para o Brasil. Vai ter que fazer no Brasil. Tá? Arquivo local, a gente vai trazer as atividades de descrição da empresa, as entidades que foram objeto de transação no Brasil, as próprias transações, os métodos que foram aplicados e as informações contábeis do contribuinte. O arquivo local de transações específicas, a gente tem todas essas transações, se a empresa teve, né, intangíveis, commodities, serviços intragrupo, contrato de compartilhamento de custos.
O arquivo local simplificado, que é transações entre 15 e 500 milhões, a gente tem as entidades, a descrição das transações, os métodos que foram aplicados, os comparáveis e o intervalo, a justificativa para a seleção do método e a demonstração dos ajustes, ou seja, ele é bem mais resumido, tá? Registros ECF, tá? Aqui um ponto novo, né, que muita gente não viu ainda, mas que já está no ar, já está funcionando, já está lá o layout, tá? E a gente trouxe todos os layouts aqui para vocês verem, tá? Então a gente tem no X360 informações gerais, X365 nome da entidade, 366 informações das entidades, 370 transações, informações das transações controladas, 371 os ajustes compensatórios e no 375 os métodos, tá? Então aqui, ó, a gente já tem as fichas estão lá já, tá? Então o X360 ele é muito similar ao X291, né, antigo, que traz o valor total das transações, né, por tipo de transação, então exportação de bens, serviços, direitos, valor total das transações controladas. Aí aqui já entra, ó, contrato de compartilhamento de custos, transações com intangíveis, ajustes em função das regras de TP, ou seja, se já tem o valor do ajuste aqui, ó, você já coloca o ajuste aqui, se teve reestruturação, se teve transferência de intangíveis, ou seja, a receita já está preparada, tá? X365 são as informações sobre as entidades, né? E as contrapartes, vocês colocam aqui das transações controladas, onde você vai colocar um nome, vai trazer aqui as informações da empresa, né? O NIF, que é o número de identificação fiscal, o país, se é uma parte relacionada, se é uma empresa localizada em paraíso fiscal, total de pagamentos, total de recebimentos. Aqui eu já abro o X370, que é as informações das transações controladas mesmo. Então, aqui eu até fiz um exemplo, então é bastante coisa, ó, o tipo de transação, nome da entidade. Aqui tem um trick aqui que é o NCM, né? Porque se ele pede NCM, pô, então se ele está querendo por produto, né? Então isso aqui é um ponto que antes que vocês me perguntem, a gente já traz, porque é um ponto de questionamento nosso também, né? Porque nada faz a luz a produto aqui, tá? A gente está sempre falando de coisas, importação de bens, compra de mercadoria, valor total da transação, né? Qual que é o tipo de ajuste compensatório, se é onde redução de custo, os tipos das transações, exportação de bens, operações financeiras, transações com intangíveis. Aqui é as descrições, né? Descrição, o que é que você está importando? Qual que é, na verdade, a descrição do bem, serviço ou atividade da empresa, né? Compra, tecnologia da informação, aí tem um monte de função aqui, tá? Aqui, o ajuste, né? Se o ajuste, qual que é a decorrência do ajuste? É um aumento de receita, uma redução de custo, é uma redução de despesa, né? Aqui, os ajustes compensatórios, isso aqui é muito importante, cara, olha só. A informação do ajuste compensatório, ele vai pedir o código da sua conta, centro de custos, o saldo utilizado, e se é débito ou crédito aqui, tá? Então, olha o detalhe do negócio, tá? Aí a gente abre para o registro X375, onde a gente vai falar cada um, tem o A, o B, o C, o D e o E. O A é o método PRL, o B é o método MCL, o C é o método MLT, o D é o método MDL e o E é o método PIC. Aqui eu trago exemplo do método MLT, tá? Então, para cada método, para cada transação, você vai colocar o método e aí ele vai abrir aqui. Você colocou MLT, ele vai aparecer isso aqui, ó. Qual que é o indicador de rentabilidade que você usou? Qual é o lucro operacional? Qual foi a parte testada? Qual é o valor do indicador? Margem líquida, margem operacional, margem mínima e margem máxima, que aqui é o intervalo, tá? Então tá tudo bem detalhado e cruzado já, tá, pessoal? Penalidades. Aqui a empresa precisa fornecer as informações necessárias, senão o fisco vai alocar à entidade brasileira as funções, ativos e riscos, tá? A gente vai ter multas aí de 20 mil até 5 milhões de reais pela não entrega, né? E aqui concluindo, pessoal, então o que a gente precisa fazer, né, para a elaboração do estudo? Justamente o delineamento da transação, onde a gente vai fazer análise funcional, análise de comparabilidade, onde a gente vai comparar com as partes, a parte testada, né? Vamos determinar o intervalo de comparáveis, vamos comparar as margens, verificar se a empresa ficou com a margem dentro,
ela não tem ajuste, se ela ficou com a margem fora, ela vai ter ajuste, e no final a gente vai documentar tudo isso, tá? Melhores práticas para essa transação, tá? Então a gente faz a elaboração do estudo econômico, tá? Faz análise de comparabilidade com o Mentibar, que entrega isso. A empresa precisa criar a política de preço de transferência, né, e aplicar, né, fazer esses contratos intercompany e colocar eles em produção, né, implementando e monitorando essas informações. Então, uma vez que a gente entrega para você, ó, a margem tem que ser tal, a empresa tem que garantir que aquela margem vai ser cumprida, porque senão ela vai ter problema posterior, tá? E no final, você vai ter a documentação, que é a elaboração, manutenção e entrega dos arquivos global, local, declaração país a país para empresas que transacionam acima de, para grupos que transacionam acima de 750 bilhões de milhões de euros, e por fim a ECF, tá? Então, tudo isso tem que ser monitorado, tá? E como que a tecnologia, né? A gente usa a tecnologia para gerenciar o TP. Então, a gente usa para coleta e gerenciamento de dados, para fazer análise de comparabilidade, para fazer a automação da documentação, para fazer o monitoramento, né? Análise dos riscos, com integração de sistemas, a inteligência artificial para a gente fazer diversas funções aqui, e óbvio, com tudo isso, com muita segurança na informação, tá? E para quem esperou até agora, finalizando, pessoal, a gente está trazendo aí, depois de muitos pedidos, né, a primeira imersão de preço de transferência do Brasil, tá? Então, depois de muitos pedidos aí, o pessoal vem pedindo bastante para a gente fazer uma imersão completa nessa área de preço de transferência, porque às vezes acaba ficando muito na teoria, né? E aí aqui a gente já está trazendo muita informação prática e muito conteúdo linear, vamos dizer assim, porque a gente faz vários cursos, né? Algumas pessoas fazem vários cursos, cada um tem um professor diferente, vai mudando os professores, e aí as pessoas acabam perdendo perde um pouco do conhecimento, porque cada professor ensina de uma forma, né? Então aqui a gente traz tudo de uma forma bem linear, né? Tanto para o consultor como para o analista, tá? Então a gente tem alguns diferenciais para o consultor, né? Que a gente atende muito consultor, né? Você vai se atualizar profissionalmente, vai ter um diferencial competitivo aí, vai trabalhar outras ferramentas, vai conseguir expandir o seu network e no final vai ter uma certificação aí, reconhecimento da área. E para o gestor e analista, a gente vai ter a possibilidade da empresa ter uma maior garantia de conformidade fiscal, tomar decisões mais estratégicas, se preparar para a auditoria, ou seja, você não ficar com medo, né, de não saber o que falar, de, enfim, tudo que eles falam você não tem como responder. Aqui com essa imersão que a gente vai fazer aí, a gente consegue trazer isso para vocês terem essa visão melhor, tá? Vai ser mais valorizado como profissional, porque um diferencial, né? Principalmente saber um novo TP, né? E você vai conseguir otimizar aí alguns custos dentro da própria eficiência do planejamento tributário da empresa, tá? Essa imersão, a gente até colocou aqui, ó, ela vai ser do dia 27 de março até o dia 17 de abril, são 4 encontros, tá? São 4 encontros com 10 horas de conteúdo, tá? Então a gente está bem... eu passei esse conteúdo muito rápido hoje para vocês, mas a gente vai entrar no detalhe, dos métodos, dos cálculos, das transações, tá? Serão 4 encontros, tá? Que a gente vai fazer. Aqui são o que você vai aprender, né? Então, enfim, todas as disposições gerais, a aplicação do princípio, as transações específicas, né? Que pouca gente está falando das transações específicas porque elas não foram regulamentadas, mas tem muita coisa na lei que já dá para a gente fazer, inclusive já está sendo feito trabalhos com base no que está na lei, tá? Medidas de simplificação, documentação e penalidades e como você implementar isso na prática, tá? Aqui eu estou dando, a gente está dando hoje exclusivamente, tá, pessoal, esse valor de 997, por conta de vocês que participaram do webinar, tá? Então a gente vai deixar aí o QR Code para vocês conseguirem fazer essa aquisição. Não sei se vocês sabem, né? Mas enfim, eu vou fazer um pouco da apresentação da empresa também. A gente está trazendo esse treinamento por conta da necessidade, né? Que a gente vem muita gente falando, a gente não a gente é uma empresa de consultoria, ou seja, a gente faz trabalho de consultoria, a gente vende software para ajudar tanto os parceiros como os nossos clientes, tá? Então, o treinamento foi uma forma de tentar trazer para vocês toda essa experiência nossa, encapsular isso
né? E conseguir fazer um treinamento bacana aí para vocês conseguirem entender mais, né? Não ficarem perdidos. Enfim, tem muita gente perdida, tem muita gente perguntando, cara, o que é isso, né? O que está acontecendo? O que é esse novo TP? Tá? Então, fica o convite aí para vocês. Quem tiver interesse, esse preço é só para hoje. Tá? Só para hoje. A gente não é uma empresa de treinamentos online, né? A gente é uma empresa de consultoria, então a gente tem nossos clientes, tem nossos parceiros, então a gente faz muito trabalho de consultoria, mas a gente sabe que tem muita gente que está precisando aprender, está precisando entender mais sobre isso. E aí a gente está deixando aqui para vocês essa oferta, tá? Para quem não tiver interesse na imersão, tá? A gente vai fazer uma apresentação da empresa aqui agora, rapidamente, tá? Para trazer para vocês aí um pouco da nossa expertise, né? Foi muito rápido, né? A gente tem que falar rápido, porque é um assunto que é muito longo, então você vê que se eu parar para explicar cada slide, a gente não termina em 1h30 nunca, isso aqui, tá? E aí eu queria saber de vocês, pessoal, se vocês têm alguma dúvida relativa à imersão, tá? Esses encontros aqui, eles serão ao vivo, tá? Serão ao vivo, esse valor pode parcelar, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. Serão 4 encontros, Márcio, total de 10 horas, isso. Presencial não, vai ser online, mas vai ser ao vivo, tá? Não vai ser um treinamento gravado, tá? Que mais? Tem mais alguma dúvida, pessoal, a respeito da imersão? A gente vai tirar as dúvidas a respeito da imersão, e aí já eu vou tirar as dúvidas a respeito do treinamento aqui, tá? Então não saiam, porque eu vou tirar bastante dúvida a respeito do treinamento aqui. Vamos ver se tem aqui mais alguma dúvida. Cada transação eu posso escolher. Ó, mais uns minutinhos aqui. Tem como mandar esse treinamento por e-mail? O treinamento, ele vai ser disponibilizado aqui para quem adquirir a imersão, tá? Então eu vou disponibilizar tudo isso aqui. Isso aqui que a gente está fazendo está gravando, tá? Então, a gente vai disponibilizar essa gravação, o webinar anterior, para quem contratar essa imersão aqui, tá, pessoal? Até que dia, tá? Até que dia a inscrição vai estar aberta até, acho que o final dessa semana, mas só hoje é esse valor, tá? Amanhã já muda de preço, a gente já volta para o valor original. Você recomenda esse treinamento para quem ainda não trabalha com TP? Recomendo porque é para um diferencial de carreira aqui, na verdade, né? Com esse treinamento você vai conseguir discutir sobre preço de transferência. Não ficou claro para mim quando Safe Harbor foi abolido? Não, Marcos, Safe Harbor não foi abolido. Tem valor especial para mais de uma pessoa? Na verdade, aqui você pode entrar no link. Por enquanto, não, Cíntia. Quais serão as datas da imersão? Antônio, dia 27. Deixa eu voltar aqui. Dia 27 de março, todas as quartas-feiras. Com esse treinamento, teremos condições de realizar todo o mapeamento? Sim, Luiz. Outras datas? Dia 27 até o dia 17 de abril, tá? Todas as quartas-feiras. São quatro encontros. Vocês não poderiam liberar esse preço até amanhã? Sim, na verdade, hoje, a partir de agora, na verdade, né? São 24 horas aí. Até amanhã, sim. Até amanhã, sim. Horário das 7h30 às 10. Horário das 7h30 às 10, Kelly. Então, a gente vai trazer vários exemplos práticos aí. E a gente vai falar da teoria, mas a gente vai focar mais na prática, tá? Porque já tem alguns cursos que falam muito da teoria, né? E a gente vai focar mais na parte prática, tá? Então, sim, tá? Aqui alguém me perguntou aqui sobre se você não trabalha com TP, né? Consegue? Sim, tá? Consegue. Eu não conseguiria fazer essa turma, mas gostaria de participar de outros. Obrigado. Beleza. Serão exemplos de todos os métodos? Sim, todos os métodos. Show, esse pagamento com desconto virá por e-mail. Na verdade, aqui, pessoal, vocês podem aplicar o QR Code ali, ó. Não sei se eu falei para todos, mas você mira o QR Code, você já vai entrar na página, tá? Esse pagamento com desconto. Se o valor o link é apenas para Pix e boleto, crédito, o crédito tem a taxa da maquininha, tem a taxa, Fabiana. Tem a taxa. Isso aí não tem como a gente tirar, felizmente. Eu não conseguiria fazer essa turma, mas gostaria de participar. Gabriela, não sei se a gente vai abrir outra, tá? Porque, como é uma coisa que é nova, a gente não tem
a intenção de abrir diversas turmas ou virar uma empresa de ensino, né? Isso aqui é mais para trazer mesmo o pessoal engajado, para o pessoal que quer aprender, quer entender, quer discutir, né? Então, por enquanto, a gente não tem previsão de abrir outras turmas, não, tá? Quem adquirir e não puder acessar terá acesso. Sim, Marcos, a gente vai deixar gravado. Tá? E isso é importante, tá? Vai ficar gravado. É isso, Kelly. Tem a questão dos juros da empresa, né? Teremos acesso a algum sistema que podemos adquirir para o TP? Sim, inclusive o nosso sistema da TP Digital. O nosso sistema da TP Digital, para vocês entenderem aí. Sim, nós emitimos nota do curso. Sim, Christian. Pode mandar as perguntinhas aqui, pessoal. E não saiam, porque eu vou responder as perguntas do treinamento ainda, tá? Do web, né? Tem várias perguntas aqui, eu vi, tem um monte. Vocês emitem nota do curso. Obrigado, Silvia. Vou precisar sair. Disponibilizar o link para assistir a apresentação. Novamente, provavelmente irei participar da imersão. Beleza. A imersão só você vai conseguir quando o link dessa apresentação você vai conseguir adquirir na imersão. A gente vai mandar o link da imersão também para vocês, tá? Pergunta sobre a apresentação. Vou comentar, Márcia, vou comentar. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá todo mundo conseguindo? Conseguindo? Deixa eu abrir. Deixa eu ver aqui. Abrir a fila de perguntas aqui. Vamos ver. Eu tenho só duas mãozinhas levantadas aqui, da Rosimeire e do Antônio. Tá? Rômulo. Deixa eu ver aqui, Rômulo. Imagino que os exercícios serão feitos com o sistema da TP Digital, certo? Vamos passar por praticamente todas as transações. Peraí, o treinamento e a aplicação dos métodos. Desde as primeiras análises até o melhor método. Mas precisa de sair. Obrigado. Rômulo, aqui, o sistema... Opa, peraí, um de cada vez. Imagina que os exercícios da imersão serão feitos com o sistema da TP. Vamos passar por... Isso. Aqui, o objetivo, Rômulo, da imersão é o seguinte, a gente... vamos passar pelo exercício com o software da TP Digital para encontrar o benchmark ali, né? Porém, antes de tudo, antes do benchmark, a gente tem toda aquela parte, inclusive que a gente fez junto, né? Entrevista funcional, a gente tem toda o processo, né? De como fazer um trabalho de preço de transferência, né? Então, sim, a gente vai olhar todas as transações, todos os tipos de transação, vamos trazer o tipo de método para cada transação, então a gente vai ter sim, tá? Treinamento na aplicação dos métodos na prática, desde a primeira análise até o melhor método. Sim, é isso, Felipe, a gente vai... Primeiras análises, o que é? Cara, você fazer a entrevista funcional, análise funcional, para entender qual é a melhor transação. Ótima apresentação, ok, obrigado. As transações não formalizadas devem ser registradas contabilmente no SF. Como ficam essas situações? Poderia ter a sugestão? Peraí, já vou responder as partes de... vou falar já das respostas do web, né, tá? Então, ó, é isso. Pergunta do treinamento sem aplicação prática dos métodos, tá? Desde as primeiras análises. As multinacionais que já aplicam esse conceito lá fora dispõem... essa aqui é a pergunta técnica também, já vou responder. Teremos como ver depois, Alessandra? Sim, tá? Vai ficar gravado na área de membros. Fica gravado. Tá, pergunta boa aqui, Edilson. Se não conseguir, sim, tá, Alessandra? Mais alguma pergunta do treinamento, pessoal? Da imersão? O QR Code tá aqui, tá? Quem quiser entrar direto aqui, já pode entrar. Começa dia 27 de março. São 4 encontros, 2h30 cada um. Tá? Vou disponibilizar o PowerPoint para quem... Sim, o PowerPoint, que vai ser um PDF, na verdade, ele vai ser tanto a gravação como tudo vai ser disponibilizado para quem adquirir a imersão, tá? No caso de assistirmos e tiver dúvida, seria possível algum contato? Sim, claro.
quando se refere a como ficam as variações cambiais. Não entram, tá, Antônio? Não entra. Eu estou respondendo aqui, parte técnica. Alessandra, sim. Depois, se tiver dúvida, é possível algum contato? Sim. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Tem duas pessoas que levantaram a mão aqui. Já vou abrir. E vou responder as outras também. Nada financeiro entra, tá, Antônio? Despesa financeira, receita financeira. Ah, mais um minutinho. Mais alguma pergunta do treinamento? Quando você for... Preciso sair, mas vou fazer o curso. Legal, Elizabeth. O risco cambial aqui, Antônio, eu vou responder já já, tá? Mas é da transação, não é no final que a gente calcula isso. Bom, podem ir perguntando aqui a respeito do... Obrigado, Ivanildo. A respeito do treinamento, que eu vou tirar algumas dúvidas a respeito do que foi no webinar também, tá? Aí agora, só para finalizar, antes de tirar as dúvidas, deixa eu ver aqui, eu vou tirar essa página aqui, tá? Depois vocês vão receber esse link aqui, eu vou fixar esse link no chat aqui, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Um pouquinho só, para quem não tiver interesse na imersão, enfim, falar um pouquinho aqui da empresa e em seguida eu já vou tirar as dúvidas do webinar, tá? Então, como eu falei para vocês, a ATP Digital, pessoal, a gente foi fundada em 2020, tá? Com o objetivo justamente de democratizar o acesso ao transfer price. Então, a gente traz muita automação, muita informação, tá? Vocês estão vendo minha tela? Tá todo mundo vendo minha tela? Que o meu sumiu aqui. Estão vendo minha tela? Boa, Reinaldo, obrigado. Então, aqui, pessoal, a gente colocou aqui como uma nova linha de negócio de treinamento, justamente por conta dessa necessidade que as empresas têm, as pessoas têm de se conscientizar a respeito desse tema, tá? Mas o nosso foco principal é justamente a consultoria e o software, né? Então, o software agora a gente está adaptando ele, a gente tem o sistema que faz os cálculos até 2023 e agora tem os novos módulos, né, que faz a questão do benchmark, e já estamos atualizando ele para trazer empresas brasileiras e a questão da documentação, tá? Então, a gente faz o licenciamento do software, tanto para parceiro como para cliente direto, e a consultoria também, tá? A consultoria a gente atende tanto parceiro como cliente direto, tá? E o treinamento que a gente está proporcionando, aí a gente já faz treinamento em company há muito tempo, aí a gente está trazendo pela primeira vez essa possibilidade aí de fazer um treinamento ao vivo, né? Enfim, muitas instituições estão fazendo, então a gente, com a nossa expertise, resolveu fazer também, tá? Aqui uns depoimentos de alguns clientes nossos, né? Que inclusive a Márcia estava aqui, é legal trazer para vocês aí, e trazer também o nosso NPS de 100, então quanto você recomendaria a um amigo de 0 a 10? A gente tem um NPS de 100, a gente tem orgulho de trazer isso, né? Então é essa avaliação que a gente tem. Alguns dos nossos parceiros e alguns dos nossos clientes também, é importante trazer para vocês, né? A confiabilidade da ATP Digital aí, né? Então, a gente tem alguns parceiros como a Crow, a Huddle, que a gente já fez trabalho junto, Álvares, empresas aí, uma das maiores empresas de advocacia do país. Alguns clientes pequenos, médios e grandes, né? Clientes que faturam mais de bilhão aqui, né? Então, a gente consegue trazer bastante isso. Algumas matérias que a gente já publicou, focado, obviamente, no preço de transferência, tá? Então, a gente já saiu em todos esses portais. A minha experiência, aí vocês já sabem, né? Então, enfim, trabalhei na KPMG aí com mais há 15 anos, comecei na KPMG, na CSN, BDO, enfim, aí hoje a gente tem a TP Digital aí, como a primeira startup de TP do Brasil, né? Algumas empresas aí que a gente já atendeu, tá? Então são empresas grandes, né? E aqui o convite para vocês fazerem parte aí da primeira e única startup de TP do Brasil, seja como um treinamento na imersão, seja como um cliente, seja como um parceiro, tá? Aqui está o QR Code aí, caso vocês queiram entrar em contato, enfim, agendar uma reunião, também a gente está disponibilizando aqui para vocês essa possibilidade, tá? Então, a gente não é uma empresa só de imersão, de treinamento, não, a gente, na verdade, é uma consultoria, é uma startup,
oferece o licenciamento de software, oferece a consultoria e também está oferecendo o treinamento agora para vocês. Tá? Então, eu vou deixar essa tela aqui no ar, para caso alguém queira. Vou deixar essa outra aqui no ar, na verdade. E aí, quando eu vou responder as perguntinhas, tá? Vamos lá. Vou trazer para cá. Aqui, ó. Enquanto eu vou responder as perguntas, eu vou deixar essa tela. Quem quiser ir adquirindo aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, vamos lá. Vou responder as perguntinhas agora. Silvio, vocês elaboram... peraí. Vamos começar pela de baixo. Silvio, vocês auxiliam na elaboração da documentação? Sim. Tá? Então, sim, a gente vai auxiliar na elaboração da documentação, tanto do Master File, Local File e do ECF. Né? Então, além da documentação do estudo também, tá? A documentação é só o final. Vamos pela ordem, pessoal, aqui. Quem levantou a mão? Vamos ver se o pessoal está aqui ainda. Mãos levantadas. Rosimeire. Rosimeire deixou... Usamos o TP Digital em 2022. Vamos para o segundo... legal, Márcia. Obrigado aí pelo comentário, pessoal. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir o microfone aqui. Espera aí, ativar o microfone. Ativei o microfone. Pode abrir, Rosimeire. Acho que ver se está funcionando. Rosimeire? Tá com a mão levantada faz tempo. Tá aí, consegui abrir o áudio para você? Alô, alô? Não? Quer mandar por aqui, pelo chat? Vamos voltar aqui as perguntas. Vamos subindo, então. Vocês auxiliam? Sim, já respondi a Fernanda. Fernanda, inclusive, a gente deu treinamento lá para ela, presencial. Né, Fernanda? Muito bom, depois do webinar. Silvio, vamos lá. Vamos de baixo para cima aqui. Silvio, há casos nas empresas aqui no escritório que a empresa matriz foram importação em trânsito. Isso é matriz fatura e não chegou no Brasil, mas já reconhece o resultado. Sim. Entraria. Se reconhece o resultado, entraria. Obrigado, Fernanda. Treinamento excelente. Muito bom lá. Vamos subir aqui, mas quando se refere ao lucro operacional com risco cambial. Tá, esse risco cambial, Antônio, é a questão dentro da transação, tá? A gente vai analisar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, peraí. Pronto, deixa eu voltar aqui. Esse risco cambial, ele é para você alocar dentro da transação. Então, você tem um risco operacional, risco cambial, isso é para a gente determinar, também vai fazer parte da margem de lucro operacional, aí essa contabilização, tá? Mas ele não entra inclusive está descrito explicitamente na instrução normativa, tá? Que as outras despesas ou receitas financeiras, né? Tudo que não for relacionado à parte operacional não vai entrar no cálculo, tá? Então, vamos subindo aqui, se não conseguimos, tal, excelente. As multinacionais que já aplicam esse conceito lá, Edilson, as multinacionais que já aplicam, quem quiser falar, pode levantar a mão aí, que agora eu consigo liberar, tá, pessoal? As multinacionais que já aplicam esse conceito lá fora dispõem de muita informação, que supostamente serão úteis para preparar esse material no Brasil. Como você sugere fazer essa abordagem lá fora? E onde e como isso impacta? Tá, aqui é o seguinte, Edilson. Sim, como eu falei, né? Um dos principais pontos é a gente solicitar essas informações para a matriz, né? Ou para a empresa lá de fora. Como que a gente faz a abordagem? A abordagem é falar justamente que para preparar a nova análise de TP no Brasil, né? O ideal é que você tenha acesso ao Master File Local File, ao Master File, na verdade, para você... primeiro que você vai ter que entregar o Master File aqui. Então, você já pede por isso. Fala, olha, mudou as regras de transferência no Brasil e eu vou precisar apresentar o Master File. Você manda o Master File para nós? E aí a empresa, tecnicamente, teria que mandar. E aí pode ser que ela mande e não seja da forma como o Brasil pede. Né? Então, aí vai ter que fazer uma adaptação ainda. O que vai ser útil, né? Como que entra nesse fluxo? Entra no começo, cara. A primeira coisa que você faz é pedir
o master file, o local file e o CDCR da empresa, lá de fora. Tá? Por quê? Porque com isso você já vai saber, você já vai ter uma estrutura, né, para você criar o estudo de TP no Brasil. Né? Por quê? Porque você faz parte daquele grupo. Então, você já tem lá todas as entidades do grupo, o nome das entidades do grupo, o organograma do grupo, se tem algum intangível, vai ter quase tudo lá. Né? Isso vai fazer o quê? Economizar um grande tempo na preparação do Brasil, do estudo do Brasil. Tá? Então, vai economizar muito tempo nesse estudo. Tá? As transações não formalizadas devem ser registradas contabilmente no SF. Como ficam essas situações? Poderia ter a sugestão de reconhecer contas compensatórias para não ter efeito fiscal e societário? As transações não formalizadas devem ser registradas contabilmente na SF. Essas transações não formalizadas, na verdade, a gente parte do seguinte: se não formalizou e você não reconheceu, tá? Você vai ter que começar a fazer isso. Tá? Então, parte daí. Você não formalizou, significa que você não reconheceu nada. Né? Não tem como você registrar contabilmente se tecnicamente ela não existiu. Né? Então, você vai ter que começar a fazer o estudo para falar, opa, não formalizei, essa transação eu teria que formalizar. Tá, então agora eu vou fazer um estudo de TP, porque eu preciso formalizar essa transação. E aí você vai começar a cobrar, você vai começar a fazer o que deve ser feito. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo abrir você aqui, o Zimiri, um segundo. Vê se liberou aí. Ativei o microfone. Zimiri? Não? Se você quiser mandar, é estranho que eu tô liberando, mas não tá indo. Se você quiser mandar no chat aqui também, pode mandar. Mas é estranho, porque deveria estar aparecendo. Vamos ver aqui. Silvio, sobre essa base de comparáveis, atualmente utilizaríamos informações do exterior ou já? Caso seja do exterior, precisamos aplicar algum tipo de ajuste? E perfeita, pergunta perfeita, dúvida de muitos. Alessandra, sim, vai ter certificado, tá? Laís, base de comparar. Atualmente utilizaremos informações do exterior? Sim. Ou já informações nacionais para isso? Estamos desenvolvendo ela agora, tá? Então a gente vai ser a primeira empresa brasileira a ter uma base de dados de empresas brasileiras não listadas, tá? Porque listada a gente já tem, as bases de empresas lá fora tem também, só que tem 350 empresas listadas no Brasil, não tem nada, né? Praticamente. A gente vai trazer uma base aí com mais ou menos 10 mil empresas brasileiras, dados financeiros de empresas brasileiras, tá? A primeira pergunta é essa. Caso seja do exterior, precisamos aplicar algum tipo de ajuste? Sim, tá? Ajuste, principalmente ajuste de risco país, tá? Que é um ajuste bem específico. E sim, tem que ser aplicado, tá? Subindo mais um pouquinho, vamos lá. Vamos ver aqui, já respondi. As multinacionais que já se aplicam, eu já falei do Edilson. Rosimeire, quer mandar por aqui? Manda por aqui, eu não estou conseguindo. Alguém quer testar o microfone aí? Tá, tecnicamente está liberado aí. Estou ouvindo uma voz aí, Fernanda. Isso. Não, oi. Boa tarde. Certo, né? Tarde. Bem? Tudo jóia. Acho que o problema é com a Rosemary mesmo. Bom, beleza. Então, deixa eu voltar aqui as perguntinhas do chat aqui. Se alguém quiser levantar a mão. Silvio, acaso na empresa que a empresa é matriz, já falei aqui. Preciso fazer. Quando se refere ao lucro, como ficam as variações cambiais, já falei. Excelente. As multinacionais que já aplicam esse conceito, as transações não formalizadas. Treinamento. Obrigado. Teremos acesso a algum sistema. Mas no crédito. Subindo aqui. Teria que prorrogar esse preço. Ok. Não ficou, Marcos, não ficou claro para mim se com as novas regras o Safe Harbor foi abolido. Não sei nem se o Marcos está aqui ainda, mas Marcos, não foi abolido, tá? Só que ele mudou, existe outro Safe Harbor agora. O Safe Harbor agora, por enquanto, é só de serviço de baixo valor agregado. Tá? Então, Safe Harbor de exportação, dispensa de compra, não tem mais nada disso. Tá? Não tem mais nada disso. Até que dia fica aberto? Até amanhã, pessoal. Não ficou claro para mim. Já falei de Safe Harbor. Parabéns. Ok, tem valor para grupo.
Cristiane, Márcia, Silvia, muito obrigado, pessoal. Já sabe as datas, já falei. Só que tiver dúvida, o pessoal tem mais. Como fica a parte de responsabilidade das fontes de dados consultadas, principalmente se houver questionamento? A questão da base de dados, a responsabilidade das fontes de dados, principalmente se houver questionamento. Na verdade, as fontes de dados, elas trazem dados de empresas listadas, né? Então, são dados confiáveis, né? Das empresas, óbvio, né? Das empresas que têm integração, enfim. Por exemplo, a nossa base, a gente faz a integração direta com a SEC nos Estados Unidos e com a do Brasil. Agora me fugiu o nome. Mas, então é isso, empresas listadas, as informações são confiáveis. Qual que é o questionamento que pode ter aqui? É o seguinte, se na análise que foi feita, por exemplo, se foi um consultor que fez, ou foi nós que fizemos, você considerar dentro dos comparáveis, empresas que o fiscal pode chegar e falar assim, ué, mas tem essa outra empresa aqui, por que você não considerou? E aí muda o seu intervalo. Entendeu? Ou, ao contrário, ele fala assim, você está considerando essa empresa aqui, mas a empresa não era para ser considerada. Aí você tira aquela empresa e muda a sua margem. Né? Então, o questionamento da base pode acontecer, mas é difícil, porque a informação que tem que ser oferecida ali, ela é de empresa pública, entendeu? E se ela for de empresa privada, teria que investigar a informação. Mas o principal questionamento aqui é justamente se aquelas empresas que você considerou são empresas comparáveis. E se não faltou empresas que deveriam estar lá e você não colocou. Ana Lúcia, pela sua fala, é preciso construir um modelo de negócio e a cadeia de valor do grupo econômico. Sim, preciso construir, preciso mapear isso, né? Que isso lá fora já está mapeado, né? Então precisa mapear isso no Brasil, né? Estou com a Renata Antunes, teremos a apresentação, sim. Elizabeth trabalhando no CSN, pessoal só tem, você vai mandar. Vou mandar a apresentação para quem fizer a imersão. Boa tarde, beleza, pessoal. Acho que eu respondi tudo aqui, hein? Quem não tá aqui, peraí, deixa eu ver para baixo aqui. Terá certificado sim. Recomenda fazer algum estudo dos contratos intercompany? Com certeza, Laís. Esse é o momento. Fazer algum estudo dos contratos intercompany para avaliação e adequação com as novas regras. Esse é o momento, tá? Porque no contrato você vai ter lá os termos contratuais já alinhados, que vão determinar como você vai fazer a alocação das funções, dos ativos e riscos ali. Você consegue colocar nos termos contratuais o prazo, consegue fazer tudo bonitinho ali. Então, faça sim, tá? Kelly, empresas com até 15 milhões de operações controladas estão dispensadas no Master File, mas teria que fazer o cálculo. Sim. Sim, Kelly. Tem que fazer análise. Elas são dispensadas da entrega, mas tem que fazer análise e tem que informar na ICF. Tá? Se vocês têm uma base específica para comparabilidade de royalties, nós não temos no ATP Digital. A ATP Digital, a nossa base vai ser só de empresas, para a gente calcular o método MLT, tá? O que a gente usa, tá? A gente usa outras bases. Então, a gente não vai ser a única base do Brasil que vai ter tudo, não. Existem bases específicas para cada tipo de transação. Então, por exemplo, base de royalties, a gente tem algumas bases internacionais. Bases de operações financeiras, tem outras bases internacionais. Então, a ATP Digital em si, a gente, como consultoria, a gente consegue resolver isso. Como licenciamento de software, a nossa base vai se limitar a empresas, às margens de lucro das empresas. Beleza? Agora eu tenho que partir. Valeu, Alessandra. Mais alguma pergunta? Acho que eu respondi todas aqui, hein? Só da Rosemary que eu não consegui abrir o áudio para ela aqui. Quer dizer, tá aberto aqui. Se alguém tiver uma pergunta também, quiser fazer, pode fazer que o microfone tá aberto, tá? Silvia, boa tarde. Oi, Fabiana, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Tá bom. Silvia, no início da apresentação, você comentou sobre a transação, né? O que a gente fazia antigamente? A gente fazia por material, então a gente
olhava a parte de Comex, pegava toda a movimentação lá de faturamento, juntava tudo num bolo e fazia o cálculo de preço de transferência. Já hoje, não. A gente vai por transação, ou seja, a gente vai separar aí por importação e exportação, e dentre a importação a gente verificar se existe tipos de negócio. E aí sim fazer essa junção dessa transação, ou seja, eu estou fazendo o delineamento, né? Estou juntando primeiro o que eu tenho de transação, né? E aí eu faço a junção por negócio, certo? Mas aí você falou um detalhe para mim que eu fiquei na dúvida, quando você comentou que dentro daquele negócio, um exemplo, né? Se eu tiver 20 transações, 20 movimentações relacionadas, então eu vou ter 20 análises, é isso? Eu não posso juntar tudo, então, como fazia antigamente, né? Porque antigamente o que eu fazia? Eu juntava por material. Mas mesmo eu separando por negócio, eu vou ter sim que fazer análise de cada relacionada. Exato. Entendi. É isso mesmo. Tipo assim, ele facilita de um lado, ele complica de outro, né? Sim. Mas é exatamente o que você falou. Tá, entendi. Mas é bem o que você falou, né? O que a gente tem hoje era muito cálculo, né? Só que a gente está indo para uma linhagem de análise. Porque o preço de transferência, a intenção era o quê? Era ele fazer parte do planejamento tributário, né? Então, eu acredito que com essa nova lei, a gente vai começar, nós, contribuintes, vamos começar a ter isso em mente, né? Porque eu preciso analisar, né? Ou seja, ele vai ser vivo, né? Constantemente, porque eu vou ter que fazer sempre essa análise e verificar se eu estou fazendo uma transação correta e se a intenção é eu não ter ajuste, né? E aí eu já tenho todo esse tipo de ajuste que eu posso fazer no decorrer do ano, né? Então isso já faz uma mudança assim radical de pensamento, né? Dos contribuintes, né? Não, radical, completamente, porque agora você ainda tem que fazer um monitoramento, né, para garantir que aquela margem que foi determinada de acordo com o benchmark está sendo cumprida. Né? Então, você tem que continuar fazendo esse monitoramento para você não se perder ali e no final você ter um ajuste alto. Mas aquilo que você falou de base do Siscomex, assim, é importante porque vai ser uma rastreabilidade boa que você vai ter das suas importações, das suas exportações. Mas toda aquela complexidade toda aquela complexidade de dados, né, de vendas, de custo, de estoque, produto a produto, não vai ter mais. Não vai ter mais. Mas aí agora você vai ter que segregar. Importei 10 milhões, 1 milhão de cada entidade diferente. Então, para cada uma, você vai ter que olhar. E aí, se é o mesmo produto, tudo igual. Beleza, então são 10 análises. Não, são linhas de negócio diferentes. Eu tenho uma área medical e eu tenho uma área de imagem, por exemplo. Você vai ter que separar. Você vai ter que segmentar cada uma. E aí eu tenho também transações de serviços, tenho intangíveis, aí vai ter que segregar. Entendi. Muito obrigada, Silvia. Nada. Deixa eu ver, tem algumas perguntas aqui. Aquisição, intercompra para revenda com serviço de manutenção nacional. Aquisição para revenda com serviço de manutenção nacional, contrato de 2 anos. Considera o serviço para cálculo da margem. Aqui que é diferente, Paulo. Aqui a margem, a gente vai olhar a margem de lucro operacional no geral. Quer dizer, depende, né? Depende do método que a gente vai aplicar. Se você tem como identificar comparáveis que fazem a mesma transação que você e revendem a mesma coisa, você pode aplicar um PRL, o que é muito difícil agora. Tá, uma coisa que eu não falei no webinar, mas que vale agora é o seguinte: método PIC, método PRL, método MCL serão difíceis de aplicar, tá? Antes era o PRL para tudo. Não vai ser mais. Por que não vai ser mais? Porque agora eu não comparo com a minha margem de revenda ali, 20%. Não é mais assim. Eu tenho que encontrar empresas que revendem
Mesmo perfil funcional, mesmo produto que eu estou fazendo. Então é muito difícil, tá? Gabriela, essa abertura entre importação e exportação no 370 de transações controladas condiciona a termos um cálculo TNMM, por exemplo, com essa mesma abertura? Para cada transação, você vai poder escolher um método, na verdade. Né? Para cada transação, você vai poder escolher um método, Giovana. Lá no 370, na verdade, se eu não me engano, acho que é no 365, ou é no 370, no 370 mesmo. No 370, você escolhe o método, a transação e tudo certinho. E lá você também escolhe importação, método tal, importação de bens, método não sei o quê. Então, exportação, você vai aplicar outro, e aí você vai fazer a análise por transação. Silvio, dá para fazer um paralelo com o pilar 2 da OCDE? Cara, acho... assim, eu acho que ele tem relação, eu não estou tão por dentro do pilar 2, eu até estava, mas agora já teve bastante evolução, eu não vou conseguir fazer esse paralelo agora, esse calquete. Para fins de serviços especializados, teremos que fazer análise de benchmark, assim como o próprio produto? Sim. Sim, é uma operação de serviços intragrupo, vai ter que fazer o benchmark para ele também. Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, quem conseguiu... o pessoal conseguiu entrar aí no link, tá dando certo aí? Sim, Silvio, boa tarde, a Kelly aqui falando. Tudo bem, Kelly? Tudo jóia. Eu consegui entrar, já até me inscrevi aí para esse treinamento, bem bacana. Voltando naquela minha questão da dúvida, porque eu tenho aqui, a gente tem vários potes de clientes, eu tenho alguns, né, desses que ficam até operações controladas de 15 milhões, e aí você já mencionou, está dispensada da entrega lá do Master File, mas você ainda vai ter que fazer o cálculo pela nova sistemática, certo? E informar na ECF. Uhum. Só que ainda tem aquela inconsistência da ECF, que lá da abertura por LCM, que parece que é por produto, que é algo que contraria toda a legislação. É isso mesmo. É isso mesmo, inclusive eu também tenho essa dúvida, tá? Porque não tem sentido aquele LCM ali. Não tem, só que até eu falo isso por quê? Porque teve um cliente aqui nos questionando, olha, a Debiase faz uns preenchimentos, né, de alguns arquivos de ECF, e aí falou assim, não, eu só quero que a Debiase faça isso aqui, ó, esse bloco, os blocos, registro referente ao transfer. Quando eu fui lá, vendo que ele pede NCM, eu falei, peraí, por quê? Ele alega que quem fez o cálculo foi uma Big Four e ela não vai fazer o preenchimento da ECF. Eu falei, mas peraí, para eu fazer esse preenchimento da ECF, eu vou ter que abrir para o produto. Então, eu vou precisar ter um trabalho adicional e gastar mais horas, a gente preferiu nem mandar proposta para isso, porque a gente ficou justamente nessa dúvida, mas contraria pedir por NCM, contraria até então o que nós já tínhamos visto no treinamento, que a gente também participou, sobre ser por operação, por negócio, e não mais por produto. Mas está ótimo, obrigada, Silvio. Não, contraria completamente, porque até a própria ficha da ECF, ela tá indo para um lado que não é produto a produto. Não. O que é? Compras. Beleza, não pede código de produto, não pede, tá, ok. Aí chega lá, NCM. Ué, qual NCM? Exatamente. A empresa importa 300 NCMs. Se foi feita às pressas, porque também acontece isso, né, na liberação de versão aí da ECF. Pode ser que saia uma outra versão que eles eliminem esse campo aí, mas é bem estranho para nós também. Mas muito obrigada, Silvio. Valeu, Kelly. Antônio, acho que o Antônio está com a mão levantada. Pode falar, Antônio, que acho que Pode é a falar. última. Desculpa, Silvio, primeiro, muito obrigado aí pela apresentação excelente. Desculpa a minha insistência ainda sobre a avaliação cambial no seguinte sentido. Quando a gente pega um método, se você vai comparar o lucro operacional, o índice do lucro operacional, entende-se muitas vezes que no lucro operacional não estão incluídas variações cambiais. Uhum. Ocorre que a variação cambial ela está relacionada com a operação. E quando eu não considero a variação cambial, se eu sou um importador, por exemplo, eu acho um índice de lucratividade maior do que se eu for comparar com uma empresa que está considerando uma moeda forte ou uma empresa que está considerando a variação cambial no lucro
para efeito dessa comparação. Assim como a equivalência patrimonial também, que eu tenho que eliminar, porque não tem nada a ver com a operação em si, tá certo? É por isso da minha dúvida, eu estou comparando, poderia estar comparando coisas diferentes, em função de que a variação cambial, ela é um elemento da operação. Uhum. E a própria Receita Federal, quando ela fala em lucro operacional, ela inclui as financeiras. Aqui, o Antônio, isso aqui, ele tá, na verdade, essa resposta que eu te dei, ela está expressa na própria instituição normativa. Então, ela está lá no inciso 3 do artigo 41, ele fala, para fins de determinação da margem líquida, receitas e despesas não operacionais ou financeiras e despesas ou provisões não deverão ser computadas. Não serão computadas. Excelente. Muito obrigado. Desculpa aí da insistência. Imagina, imagina. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, mais 5 minutinhos aí e a gente finaliza. Fernanda, acredito que possa ser para atender aos produtos da commodities, não? Pode ser. Pode ser. Não, mas não sei porque ele está dando um erro. Né? Ele está dando vermelhinho lá, independente do método. Mas pode ter um fundamento aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, beleza, então, pessoal. É isso. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Tá? Então, a gente efetivamente falou que realmente a gente não sabe, nem pretende, talvez, abrir novas turmas para isso. Por isso que eu estou falando para vocês. Porque o nosso core, na verdade, é a consultoria, é o software, né? Mas a gente viu essa necessidade aí de fazer um treinamento, né? Não gravado, né? Um treinamento ao vivo, justamente para a gente ter essa maior interação, né? Tem algumas dúvidas que são... a gente não responde tudo, porque, por exemplo, o NCM lá, não sei, né? Pode ser que a gente não sabe ainda, mas tudo que a gente sabe a gente consegue passar. A gente está com bastante experiência na área e principalmente na comunicação. Tá? Eu acho que um grande diferencial que a gente tem é uma comunicação mais leve, mais prática, mais assertiva. Tá? Então a gente não fica muito na teoria. Eu explico a teoria porque eu tenho que passar a teoria, mas eu também trago a prática e principalmente eu tento trazer a didática para vocês. Tá? Então, por conta de eu ter esse histórico já de produzir conteúdo, de escrever, tentar trazer de uma forma mais leve as informações desse tema que é super complexo, né? A gente resolveu fazer o treinamento, essa imersão. Por quê? Porque tem muita gente que não aguenta mais ver curso ou fazer treinamento que não entende nada, né? E por ter esses feedbacks de pessoas que já tiveram o meu treinamento, cara, por que você não faz e tal? As pessoas vão gostar, vão aprender. Porque eu penso nessa parte didática, né? De não só explicar por explicar. Eu quero explicar e fazer com que vocês entendam. Porque não faz sentido só eu explicar por explicar, né? Então, a gente abriu isso dessa forma. Você vê que é uma comunicação diferente, uma coisa mais leve. Você vê até as cores. E o que eu tento passar é isso, né? É tentar quebrar essa complexidade, traduzir isso para vocês. Tá? Então, porque eu sei o que isso dá dor de cabeça nas pessoas, eu já passei por isso lá atrás, sofri muito, e agora nesse momento de transição, então, como eu estou à frente da empresa e eu estou, assim, é o meu negócio, é isso. E eu não tenho, e um dos motivos de eu ter aberto a empresa é justamente porque a gente não tem, a gente é independente, então eu atendo tanto a empresa multinacional como o parceiro. Então eu não tenho problema de esconder ou de nada disso, entendeu? Então eu consigo explicar para o parceiro vende para o cliente dele, tá ok, ou o cliente vem direto a mim, e é tudo aberto e transparente. Né? Então é isso, a minha meta e o meu objetivo é desmistificar e desburocratizar esse tema, seja com o trabalho de consultoria, fazendo todo o trabalho para a empresa, seja com um parceiro, ajudando o parceiro a entregar para o cliente dele, seja com um sistema para otimizar alguns processos, seja com o treinamento,
um treinamento presencial mais profundo, seja com um treinamento mais leve, mais high level, ou seja com uma imersão que a gente vai fazer online, né? A gente pensa no futuro em fazer um evento presencial também, né? E aí depois eu vou até pedir a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, né? Fazer um evento presencial mesmo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço novamente. A minha meta é essa, é desburocratizar e tirar esse tema tão complexo aí, tirar esse problema aí da cabeça de muita gente, que eu também já sofri com isso, tá? Boa tarde a todos aí. Espero que consigam fazer a inscrição. Se não conseguir, a gente vai mandar um e-mail com essa informação, tá? Tem também o WhatsApp da empresa. E aí a gente pode seguir para tirar todas as dúvidas. Lembrando que hoje, até o final do dia amanhã, a gente vai manter esse valor, depois ele vai voltar para o valor normal. Beleza? Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Valeu. Muito obrigado. Obrigada, Silvio. Foi top, Valeu, viu? pessoal. Obrigado, Silvio. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Silvio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigada, viu, Silvio? Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.